Olá, muito bom dia. Hoje, dia 18 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje temos aí já uma abertura do índice futuro com um pouco de queda, caindo aí cerca de 300 pontos. Mas a queda não é só no mercado brasileiro, com mais ou menos intensidade o mercado cai no mundo inteiro. A Ásia já fechou com queda. A Europa está em leve queda e o futuro americano também apontando para uma queda bem pequena, mas também uma queda. A gente tem na Europa mineradoras caindo com bastante força, principalmente a China recuou bastante essa noite, ou seja, um dia que começa com um ambiente um tanto quanto negativo, assim como foi o nosso mercado brasileiro aqui ontem, né? Se por um lado, na segunda-feira o mercado americano subiu e a gente ficou aí no 0 a 0, o outro mercado americano caiu, principalmente depois dos dados que saíram mostrando força na economia americana. O nosso mercado brasileiro acabou vindo para uma queda um pouco mais forte a partir aí desses dados. Hoje a gente também começa com um pouco de queda, mas ainda tem muita coisa interessante para sair e que pode mudar esse cenário ou intensificar esse cenário. O primeiro destaque é exatamente para as 11h30 da manhã, quando saem aí os estoques de petróleo. Da última vez que tivemos o estoque de petróleo, o mercado subiu com força, já que o petróleo trabalhou naquele dia numa casa aí de 4% de alta. E a gente tem também às 3 horas da tarde, né, a ata do FONC, que provavelmente também vai causar uma turbulência grande aí para os mercados, perfeito? Bom, uma abertura do índice futuro em baixa não significa que o nosso mercado vai cair durante todo o dia, mas ele anda caindo e corrigindo um movimento mais forte de alta que a gente chamou lá atrás, né, de rally do impeachment, né? E como era de se imaginar, até com intensidade menor do que se imaginava, após isso, né, que vem, portanto, a partir daí um momento de indefinição, o mercado recuando um pouco, perfeito? Ontem a gente conversou com vocês em relação ao índice Bovespa e hoje eu gostaria de começar com ele, né? Falando exatamente desse gráfico de 60 minutos. Eu fiz duas observações, né? A gente colocou aqui dois retângulos, né? Dois caixotes. Esse primeiro caixote maior era um caixote voltado para o swing trade, né? O que eu falava é que o swing trade provavelmente vai ficar novamente interessante se a parte de cima a parte de cima aqui deste caixote fosse rompido, e interessante para venda se a parte de baixo aqui desse caixote for rompido, né? Mas que para o day trade, se a gente tivesse o rompimento desse caixote menor aqui, a gente já teria boas operações, se rompesse para cima na compra, se rompesse para baixo na venda, né? O que a gente acabou tendo a partir da abertura do mercado ontem, a partir das 10 e pouco, foi exatamente o rompimento para baixo desse retângulo, né, desse caixote, e portanto aí tivemos boas operações de venda, principalmente nos bancos e principalmente siderurgia, que deram aí principalmente no final da tarde, uma boa onda de baixa, né? Essa queda não foi maior, justamente porque principalmente a Vale se segurou muito bem, na verdade até fechou com a alta expressiva, subindo mais de 3%, perfeito? Mas o resto do mercado aí sentiu e sentiu bastante. Poucas foram as ações que terminaram positivas no dia de ontem, e o mercado caminha. Eu acredito que o primeiro ponto de suporte visível no gráfico é a região de 50 mil pontos. Vamos ver se pelo menos ali ele encontra suporte, perfeito? Bom, para hoje, pessoal, eu acredito que pelo menos a gente tem uma perspectiva de abertura em queda. A gente não tem tanto alvo para baixo no day trade, né? Então a gente já precisa ficar atento aos movimentos no curtíssimo prazo, por exemplo, nos 5 minutos, para um movimento que possa trazer uma possibilidade de reversão. Porque em relação a gerenciamento de risco, né, as vendas já ficam um pouco mais difíceis de serem feitas, a não ser que esse mercado não só chegue nessa região de 50 mil pontos, mas também ultrapasse essa região, perfeito? E para o swing trade continua tudo em aberto enquanto não tivermos o rompimento dessas regiões mostradas no gráfico, que é uma região bem extensa, mas é uma região que não deixa de ser de consolidação, tá ok? Dos ativos que eu separei para a semana, nada deu entrada.
Na compra, obviamente que não tinha nada para dar entrada, porque desde segunda-feira que o mercado não sobe, mas na venda a gente tinha separado 2 ativos que também não caíram. Esses ativos, por enquanto, estão se segurando. Então a gente não iniciou nenhuma operação. De tal forma que, dito isso, eu vou pedir para vocês que vocês coloquem para mim alguns ativos para a gente observar, sempre respeitando aquilo que eu peço para vocês. Colocar o ticker do papel e se também está comprado, vendido, se quer comprar ou vender o ativo, tá ok? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico aqui, tá? Eu já falei dele em outros momentos, né? Com a subida de segunda-feira, a condição dele ficou um pouco mais feia, mas com a queda de ontem, voltou para a mesma condição que a gente tinha no domingo, né? Quando eu falei disso aqui pela primeira vez, tá ok? Existe uma figura que muita gente observa no gráfico, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, e que traz aí uma reversão de tendência de alta para baixo, tá? E é o que a gente enxerga nesse gráfico, que é um gráfico do S&P 500, que é o índice mais representativo lá nos Estados Unidos, ou um dos índices mais representativos nos Estados Unidos. E se por acaso tivermos o rompimento dessa região, que eu já falei para vocês, está aqui por volta aí de 2.030 pontos, a gente pode ter uma queda mais relevante e mais forte aí do mercado americano. Portanto, fiquem bem atentos aí com esse S&P 500 a partir de hoje, simplesmente porque, apesar de não ser a bolsa brasileira, né, o desempenho do mercado americano, principalmente, afeta bastante aqui o nosso mercado, tá ok? Então, se tivermos aí uma outra onda de queda, pelo menos do tamanho dessa aqui, é importante aí que a gente esteja bem atento, porque isso pode trazer um pouco de dificuldade, aí para o mercado brasileiro também, tá ok? Vamos lá. Deixa eu começar a responder os pedidos de vocês. O primeiro é o Parente, está querendo comprar ELPL4, né? Bom, Parente, uma das coisas que a gente faz muito bem para a gente, às vezes quando o mercado começa numa forte tendência de alta, né, a gente, respeitando algumas regras, deixa de aproveitar algumas oportunidades. Por exemplo, Fábio, se você puder, isso, joia. Às vezes eu falo para todo mundo, olha pessoal, vamos esperar o gráfico de 60 minutos, fazer um pivô de alta, né? E aí, para fazer o pivô de alta, ele tem que subir, recuar e quando está subindo de novo a gente compra, né? E quando você tem um movimento muito forte, né, que acontece de tempos em tempos, ele sobe direto e não faz esse pivô e a gente acaba perdendo uma oportunidade. E aí o que acontece? Você fica meio que se perguntando se vale a pena seguir essa estratégia ou se não é melhor aproveitar qualquer uma, né? O problema é que esse tipo de movimento muito forte acontece 1, 2, 3% do tempo. Nos outros 97% do tempo, pelo menos, o que você tem é uma estratégia normal, comum, mercado normal, comum. Onde se você não tem um tempo gráfico menor olhando para a mesma direção, provavelmente você tem uma dificuldade de ter ganho no longo prazo nas operações, né? É o que acontece, por exemplo, com a LPL4, né? Então, olha o que eu sempre falo. Temos que esperar o gráfico de 60 minutos reverter a tendência, né? Olha o que aconteceu com a LPL e é exemplo para grande parte dos ativos que a gente fala. A LPL, desde aqui de cima, né, tem tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, né? Então ela veio, fez ondas descendentes, subiu e aí o que a gente fala? Espera ele parar de cair, deixar um fundo mais alto que o anterior. Quando subir e romper este topo, você entra na operação. Perfeito. Quem está esperando esse movimento, está tudo ok, né? Porque o movimento não aconteceu, você não comprou o ativo. Mas quem comprou já tomou stop ontem, né? Não só em LPL4, tomou stop em Gerdau, tomou stop em CSNA, tomou stop em um monte de coisa, justamente porque esse tempo gráfico menor, que é o gráfico de 60 minutos, desde o mês passado, do dia 15 do mês passado, não tem mais tendência de alta, portanto, ele já tem aí uma tendência de baixa e aí fica difícil de operar na compra. Aí a pergunta é sobre comprar LPL4 para compra, né? Ou o que seria de LPL4 para compra. Então, o que a gente precisa aqui para ter compra em LPL4? Precisa que ela tenha um movimento assim. Quando romper a cabeça do pivô, né, que é o topo da onda 1,
você pode pensar na compra. Antes disso, a LPL4 está caindo e aí não faz bem comprar o ativo em tendência de baixa, tá ok? Jenny, está comprado em fertilizantes Ehringer? Pois é, há algumas semanas a gente deu call de compra em fertilizantes Ehringer, né? Deixa eu ver se eu acho a semana aqui que a gente falou do ativo. Eu tenho a mania de guardar aqui todas as minhas indicações. Deixa eu ver aqui se eu acho um dos 5. A gente está no dia 18, será que é isso aqui? Vamos ver aqui. De repente eu já achei aqui, se não eu desisto aqui, mas eu queria só verificar os pontos, porque depois dessa compra, a fertilizantes Ehringer tá aqui, ó. Mas ela estopou a operação que eu tinha dado compra, né? Eu tinha colocado stop abaixo de 1,50, no candle anterior ela acabou estopando. Voltou a subir com muita força, né? Você está comprada, parabéns aí. Eu espero que mais gente tenha aproveitado essa oportunidade. É uma subida muito bonita, com pouca liquidez, diga-se passagem, Jenny. Então tem que tomar bastante cuidado exatamente com essa condição, porque às vezes você tem, por alguns motivos, principalmente por especulação, altas muito fortes do papel num dia e ele devolvendo no outro, tá? Então, principalmente se comprou nessa região, coloca um stop um pouco acima disso já, por exemplo, acima de 1,80 e deixa um espaço aí para esse mercado trabalhar e vamos torcer para que essa alta continue aí na fertilizantes Ehringer. Parabéns pela operação, mesmo que eu tivesse entrado aqui atrás, a gente já teria sido estopado porque ela voltou aqui na região do nosso stop. Mas parabéns pela operação, tá? Realmente muito bonita. Deixa eu só ver mais uma coisa de fertilizantes Ehringer, só voltando para o meu desktop anterior, porque eu queria mostrar para vocês por que a gente falou de compra do ativo, né? Pronto. Gráfico diário, tá? Vocês sabem que eu adoro reversão de tendência, né? Então, quando você tem uma possibilidade de reversão de tendência, você tem a possibilidade de repetir essa onda aqui a partir do fundo anterior, né? É isso que a gente chama de projeção de Fibonacci, tá? Então, dá para esperar para o ativo um pouco mais de alta aí, né? Um alvo pelo menos aí em R$ 2,25. Principalmente, Jenny, se ele abrir nessa região, vale a pena ao menos, tá? Uma realização parcial, tá? Vale a pena ao menos uma realização parcial. Vamos lá, Cosan 3 vendido, perfeito, cara. Cosan 3, Cesan 3 vendido, eu pensei que era CSNA. Não é possível que você está vendido em Cosan, né? Tem tanta ação. A CSNA, por exemplo, seria uma boa venda, ela está caindo no gráfico de 60 faz tempo. Mas vendido em Cosan tá difícil, né? Aliás, foi recomendação nossa semana passada, né? Eu não me lembro que preço aqui, provavelmente nesse rompimento de 32,16. Então, cara, bota stop na máxima de ontem, é o que eu falo para você aí. É uma que tem tendência bem forte de alta, né? E não acho que vale a pena ficar vendido, tá ok? Vamos lá, Rumo 3, Sérgio, infelizmente está em período de silêncio, eu não posso falar sobre ela, tá? Petri 4 vendido, vamos lá então, o pedido aí do Raf. Então, Raf, olha só, Petri 4 tem uma espécie de consolidação aqui nessa região, mas eu quero até colocar ela no gráfico de 60. No gráfico diário, tá? Eu não enxergo ainda uma boa condição de venda para Petri 4, mas no gráfico de 60 minutos tem uma região que eu acho importantíssima para o ativo, tá? Que é exatamente a região mais perto aqui desse fundo, tá? Alguma coisa aqui próximo de R$ 9,40. Abaixo dessa região, eu acho que fica muito interessante a venda de Petrobras, acho que ela pode vir bem para baixo, quem sabe até chegar e superar aquele fundo lá do presidente da Câmara, lá quando ele cancelou o impeachment, que ela veio aqui na região de 8,80 e acabou voltando, tá? Agora, se você já está vendido, primeiro, é torcer para essa região ser rompida, eu acho que isso pode impulsionar o papel para baixo, mas em compensação, o stop acima aí de 9,90 já é um stop que faz muito sentido, tá ok? VEG 3 comprado, bom, a VEG 3 está chegando perto do ponto de stop, né? Então, a gente tinha combinado de um stop, na pior das hipóteses, aqui abaixo desses 14,80, que é o fundo anterior do gráfico de 60 dela. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, Aline, com isso,
tá? Aí você vai ter um ganho pequeno na operação, mas em compensação vai sair no momento certo, no momento da reversão de tendência, tá ok? Core 3 comprado, bom, Core 3, eu acho que a gente tinha falado já do stop dela abaixo de 7,72, né? Continuo mantendo isso, ela está bem perto do alvo, mas se voltar mais um pouco, Marcelo, eu acho que já vale a pena cair fora da operação, tá ok? Vender no day trade GGBR, Uber. Day trade, cara, mais do que você ter ideia de direção, você precisa gerenciar risco. Então, principalmente com o mercado fechado, não tem condição nenhuma nem de mim, nem de ou de qualquer outro analista de falar de condição de day trade do papel, tá certo? Você precisa estar com o mercado aberto para saber onde está o fundo, onde está o topo, onde é o ponto de venda, e você com o mercado fechado não sabe nada disso, porque ela pode abrir com um gap de 5% de alta ou gap de 5% de baixa. Mas eu faço um convite para vocês, durante todo o pregão, né, eu fico aqui das 9 às 9h40 geralmente. Depois disso eu vou lá para as salas de análise da Clear e fico lá durante todo o pregão, geralmente até as 5 horas da tarde ou perto das 5 horas da tarde. Então eu convido você para participar lá com a gente, não precisa nem ser cliente da Clear, você pode como visitante lá escutar a gente nas salas e eventualmente, se tiver boa condição de gerenciamento de risco, eu vou falar também sobre day trade em GGBR, né? Então você, para acessar essas salas é bem simples. Você precisa vir aqui no site da Clear, tá? Então entrar no clear.com.br, vem aqui embaixo onde tem aqui Trade Room, clicou aqui, você vai descer e vir aqui em Visite a Sala de Análise, clicou aqui, vai abrir essa página onde você vai colocar seu nome e depois abre essa plataforma aqui, tá? Então tá lá a minha tela, essa aqui é a tela do meu computador, né? Tem um aviso que essa sala entrará no ar às 10, geralmente eu chego uns 10 minutos antes, porque eu acabo aqui, já subo, já vou direto para lá. O gráfico já está rodando, não sei se vocês estão vendo, mas eu uso o Trade Zone em modo demo, claro, porque eu não posso competir com vocês, e faço as operações junto com os clientes, tá ok? É claro que não são operações reais, até porque seria um conflito de interesse muito grande se eu fosse brigar na fila por lugar no book de ofertas com vocês, tá certo? Mas eu faço as operações, os resultados são os mesmos que você teria fazendo operações reais, enfim, tudo isso aí durante todo o pregão, tá? Além disso, você tem uma segunda sala aqui, ó, que chama Sala de Controle de Operações, que todos os pontos de compra e de venda de todos os ativos que eu selecionei para a semana estão aqui. Então aqui você tem os ativos que eu quero operar, os pontos de entrada, os stops, os alvos, a cotação do papel naquele momento, tudo isso à disposição de vocês durante todo o pregão. Então fica o convite para vocês participarem, tá? Nós temos algumas salas fechadas a cliente, essa sala começou há cerca de 3 semanas, aliás, no começo de maio, né? Então tem aí até menos do que 3 semanas. E ontem a gente bateu o recorde aqui, só nessa sala tinha quase 300 pessoas aí acompanhando o pregão. Nas outras salas a gente tem mais 2.000, né? Então são 2.300 pessoas acompanhando a gente. E eu sei porque acontece isso, né? Eu falo sempre com vocês aqui que quando você foca não em quantidade de operação que você vai fazer, mas na qualidade do que você faz, acaba que o retorno é muito bom. É muito raro você ver isso por aí, né? Então a gente tem um compromisso grande com a qualidade das operações, não tem nenhum tipo de pressão para dar a operação. Tem dia que não tem operação e eu falo, hoje eu não vou fazer mais nada. Da mesma forma que quando o dia é bom, quando foi ontem, a gente opera até cair o dedo, claro, no dia que a gente entende que o mais provável é um resultado positivo, tá certo? Então fica o convite para vocês a participarem aí dessas salas, tá ok? Bom dia, André, zerei todas as minhas operações e realizei o lucro, perfeito, né? Tem gente escrevendo aí, tripudiando quem comprou, né? Porque, tá vendo, vocês ficaram comprados, acreditando na alta e agora devolveram tudo, e se não devolveram, vão devolver, né? Que coisa mais besta, né? O mercado estava 37 mil pontos, agora está 51, né? Então, mesmo que caia 5 mil pontos hoje, né, você ainda vai ter lucro, né? Isso deve ser o cara que ficou vendo o mercado subir com medo de comprar, provavelmente comprou, tomou stop também, e agora fica ainda tirando onda de quem está comprado. Então, parabéns, né?
fez bem, né? Eu só acho que muitas vezes a gente demora demais para tomar essa decisão, né? Principalmente quem está iniciando, não quer perder um movimento maior, demora demais para tomar essa decisão de sair fora das operações, né? Ações como Vale, GGBR, CSNA, já tem tendência de baixa nos 60 minutos há muito tempo e eu ainda vejo muita gente comprada e muita gente insistindo na compra, né? Isso acaba que não é uma coisa muito positiva, mas vamos lá. Comprado em Fibre 3, né? Comprado em Fibre 3. Fibre 3. Então, difícil aqui, né? Porque é outra ação que tem tendência de baixa no gráfico de 60, no gráfico diário, ou seja, eu ainda não vejo aí motivo para compra, né? Então realmente eu não vejo motivo para compra nesse papel, não. Mas se está comprado, cara, o stop abaixo de 28,44, abaixo disso não tem condição de ficar no papel, tá ok? Vamos lá, a Aline está comprada em VEG 3, Aline, a gente já falou dela, está bem perto do stop. O Igor está pensando em Energias Brasil para compra de longo prazo. Igor, o longo prazo é gráfico semanal, o gráfico semanal está em tendência de alta, ou médio prazo, né? Acima aí desse topo, que está aqui 12,75, vale uma compra, tá? Mas para longo prazo eu usaria até análise fundamentalista e não técnica, tá ok? O pessoal está comentando que o nome do meu vídeo está errado, né? Eu estou tentando prever o futuro e fazendo um bom dia mercado do dia 19 de maio. Depois eu arrumo aí, obrigado pelo toque, tá? O Carlos Santana pedindo a minha opinião de Qualicorp, Qual 3. É um gráfico interessante, um gráfico de tendência de alta, se afastou um pouco das médias, agora está passando por um momento de consolidação. Se daqui a pouco vier e romper essa região de R$16, volta a ficar interessante para compra. Eu só gostaria que essa consolidação demorasse um pouco mais de tempo aí para ficar, acho que um gráfico mais atraente, mais perto das médias quando tiver o rompimento, tá? Comprado em Cyrela, beleza, né, cara? É um setor que demorou a pegar ar, né? Na semana passada ele acabou ganhando bastante, devolvendo um pouco nessa semana. E como subiu muito rápido, não deixou nem nos 60 minutos um ponto de stop. Então talvez você pudesse colocar um stop abaixo da média de 17 períodos e torcer para essa queda de mercado acabar logo, para ela voltar a subir, tá? Com o mercado em queda, qual o ramo de ações mais indicadas para comprar? Com o mercado em queda, as ações mais indicadas são as ações para venda, né? Não dá para comprar com o mercado em queda, é muito mais rentável a gente pensar em compra, tá? Em relação a TRPL3, eu imagino que você deve estar falando TRPL4, né? Porque a TRPL3 ela não tem liquidez nenhuma, não dá para operar. A TRPL4 para comprar eu não gosto, é uma ação que tem uma forte alta, mas está distante das médias, então precisaria de uma correção para a gente mitigar risco. E em relação à SUSB5, ela agora começa a ter condição de compra, por enquanto está fazendo um pivô, se romper a cabeça do pivô, perto aqui da região de R$15, a gente pensa em compra dela, tá? Me perguntaram ontem, depois de muito tempo, né, pela venda de CEMIG, né? Eu até agradeci, porque todo mundo só perguntava da compra de CEMIG e eu achei que estava ficando louco, né? Porque eu olhava para o gráfico e vi o gráfico caindo, e eu não entendia porque tanta gente queria comprar. Pois bem, a gente falou que poderia vender no próprio preço que estava ontem ou até mesmo no rompimento desse fundo, tá? De 5,80. O único problema com o CEMIG é se ela cair e romper esse fundo agora, o ponto de stop está muito aqui em cima, então o risco fica grande, Renato. Então, condição técnica de venda abaixo de 5,80 tem, o que você precisa é achar um ponto de stop um pouco menos doído do que esse tem aqui, tá ok? O Adriano quer comprar BBAS3. Bom, BBAS3 para mim está num processo de queda, ela não tem tendência de alta no gráfico de 60 e também não vejo mais tendência de alta no gráfico diário, Adriano. Então eu realmente não vejo condição de compra pro ativo. Ah, mas ele pode repicar porque está caído há muito tempo. Beleza, mas trader vive de tendência, né? De repique quem vive é a escola de samba. Então precisaria aí de muitos candles pela frente, tá? Para que a gente pudesse pensar novamente em compra de BBAS. Por enquanto não dá, tá? André, estou comprado em Lame 4, né? O pior de tudo é isso, tá certo? Quando alguém compra tendência de baixa e a operação dá certo como deu em Lame 4,
que aí é um evento em que você principalmente contou com sorte, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer com o trader, porque ele acha depois que vai comprar mercado em queda outras vezes, vai conseguir acumular dinheiro e aí acaba que vai ter no futuro uma grande frustração. Quando operações como essa de lâmina compra dão certo, a certeza de que as próximas vezes, nas próximas situações como essa, muita gente vai perder dinheiro, né? É uma tristeza, né? Mas enfim, se está comprado, fica atento aí com essa região, é uma região de forte resistência, como uma ação em tendência de baixa, é muito provável, é mais provável que não consiga romper o topo anterior, tá certo? É o mesmo caso de JBSS. Ontem de manhã, de cada 10 perguntas que me faziam, 8 era sobre comprar JBSS, né? Aí eu falei, olha, não tem compra, né? Você não vai comprar um papel que subiu 40% em 2 dias. E vou contar mais uma coisa, lá para sexta-feira, né? Só vai ter história triste aqui de gente que comprou JBSS e está perdendo dinheiro, né? É claro que eu não tenho poder de prever o futuro, mas se a gente observar os últimos 20 eventos como esse de JBSS, a gente vai perceber que em 19 a grande maioria perdeu dinheiro, né? Mas enfim, não adianta a gente falar para vocês, porque muita gente tem que viver isso para passar por esse aprendizado, né? Aliás, adianta falar. Tomara que pelo menos alguém me escute, né? Vamos lá, Sambi 11 ontem. Guilherme, chegou no nosso ponto de stop, a gente fez 2 compras com ela, a segunda foi exatamente essa que vocês têm na tela. Ela acabou indo um pouquinho, mas recuando depois e ontem bateu nos pontos de stop. Então se você está comprado, eu recomendo cair fora da operação, tá ok? Vamos lá, André, comprado em direcional. Então, direcional também foi qual o nosso da semana passada, no rompimento de 6,25. Ela ganhou força, mas perdeu, né? Com essa queda no mercado, ela acabou voltando muito perto para o ponto de entrada, tá? Se eu tivesse posicionado, eu já teria caído fora nesse 6,25. Se você não caiu fora ainda, o stop máximo aí é 6,14, tá? Eu acredito que abaixo disso não vale a pena ficar, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais possibilidades aqui. Então, pessoal, vocês estão perguntando aí sobre o livro, né? A gente, na verdade, eu estou até chateado aqui, porque a informação que me deram semana passada é de que na segunda-feira eu já teria o link para passar para vocês, da venda do livro e tal. O que aconteceu é que na segunda-feira não conseguiram terminar. Amanhã vai sair. Aí ontem cobrei o dia inteiro, não conseguiram terminar e hoje de manhã a gente já teve a reunião. É possível que esse link para a venda do livro, né, saia no final da tarde, mas nem me deram certeza, tá? Mas fique tranquilo que vai ter cópia para todo mundo, né? A gente está fazendo 1000 cópias para distribuir gratuitamente. Na verdade, entenda que o livro é gratuito, a gente vai cobrar só o valor do manuseio e envio, né? Isso vai ficar em R$7, que é uma média que a gente fez aí. A gente vai mandar livro para São Paulo, que vai ficar menos que isso, mas vai mandar livro para o Acre, para Tocantins, para o Japão, para os Estados Unidos, enfim. Então a gente vai cobrar só esse preço do envio. Como o mercado de ações é um mercado bem restrito, né, a gente imagina que 1000 cópias seja o suficiente para atender essa primeira demanda de pessoas que vão comprar. Então não precisa vai todo mundo receber o livro, não precisa ficar preocupado aí, é só ter realmente condição técnica de oferecer algo interessante para vocês. O que eu não quero é o cara falar para mim amanhã, comprei o livro, mas não recebi o PDF, né? Porque o livro vai ser entregue a partir de meados de junho, tá certo? E para que não haja uma espera até lá para ler o livro e tal, eu já vou mandar o PDF para vocês a partir do momento que a gente liberar o e-link, né? Exatamente com esse envio que a gente está tendo problema, eles parece que conseguiram solucionar. Vamos ver se hoje a gente consegue esse link, né? Assim que tiver eu falo com vocês, pode ter certeza, tá? Vamos lá. André, Cegás 5 comprado, vamos lá, Cegás 5 comprado. É um ativo também de pouca liquidez, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ativo, porque é exatamente isso, né? Quando você tem pouca liquidez, você não tem nem como estopar uma operação, né? Então o ativo sobe muito rápido, mas é difícil você sair, depois cai muito rápido, é difícil você sair. Eu
assim, nesses ativos, né, eu acho que tem que já ser virado uma cabeça de mais médio prazo para você ficar fora desses dentes de serra, senão você vai sair de operação toda hora. De tal forma que eu pensaria no stop um pouco mais longe, abaixo aí de 37,48 e deixa ver o que vai acontecer para frente, tá? Por enquanto aí o que ele tem é exatamente uma tendência de alta, tá? Vamos lá. André, estou comprado em Vale 5. Poxa vida, isso é um problemão, né? Comprado na tendência de baixa é sempre muito difícil, tá? É o que eu falo para vocês, assim, olha, quando eu tenho alguma dúvida se é o ponto de compra ou não, eu vou no gráfico de 60 minutos, né? Olha o gráfico de 60 minutos da Vale, né? Tá claramente em tendência de baixa. O primeiro lugar em que ela vai dizer algo diferente para a gente vai ser aqui a 13,50, né? Antes disso ela está em tendência de baixa. Então nessa condição, a minha preocupação maior é sempre com ponto de stop. Então eu me preocuparia com isso. Torcer para você não ter gap de baixa com ela, como aconteceu já em outros dias, e você conseguir stopar aqui nessa região dos 11,95. Abaixo disso ela continua muito feia, tá? E uma torcida muito grande, primeiro para ela superar esse ponto aqui, 12,64. Acima disso ela fica bonita, tá? Para subir um pouco mais, né? Se ela superar 12,64, provavelmente vocês vão me ver comprando lá na sala de análise da Clear, tá? Eu vou fazer um day trade porque no 15 minutos ela vai ter o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Só que para gráfico intraday e tal. Então o primeiro ponto aí que você tem que torcer bastante para acontecer, né? E depois disso, superar esse ponto. É só a partir desses 13,46 que ela tem alguma condição de continuar subindo e, portanto, de continuar dando alguma chance aí de voltar para testar os topos, tá ok? Agora, para quem está com a mente aberta aí, esse troço abaixo de R$12, tá? A Vale abaixo de R$12 tem uma próxima venda aí no gráfico de 60, né? Já saíram algumas boas vendas aí, eu acho que tem mais uma ela perdendo esses R$12, tá ok? Vamos lá, comprado em BVMF, 1000 cópias parece ser tão pouco. Mas não é, né? Se fosse um romance, né? Se fosse um livro falando sobre vampiro, que vende que nem água, né? Aí sim seria muito pouco, né? Mas a nossa bolsa é pequenininha, né? A única coisa que eu acho que pode criar uma demanda maior é que é gratuito, né? R$7 que é pelo envio. Então, mas mesmo assim vai ter livro para todo mundo, nem que a gente tenha que fazer mais 500, mais 1000, tá? Pelo menos durante uma semana, 10 dias vai ter esse livro aí com certeza. Bom, em relação a BVMF, eu acho que o ponto aí de stop é exatamente essa região de 15,97. Abaixo disso ela fica feia. E da mesma forma que se voltar a subir a partir daqui, eu vou procurar muito a compra do papel, porque eu gosto desse papel. A gente tinha até separado ele na semana, né? Se ele rompesse o topo, a gente iria iniciar uma operação, que era a região de 18,24, mas ele acabou corrigindo e deixou a gente sem essa possibilidade. Então, eu torço muito para que ela pare aí, você que está comprado provavelmente mais ainda, mas abaixo desses R$16 ela começa a ficar muito feia e aí não vale mais a pena ficar na operação. Perfeito? Bom, gente, deu meu horário, 9h40. Agradeço a todos pela presença. Vou estar lá na sala da Clear. Convido todo mundo para participar. Tenho certeza aí que vocês vão gostar. A gente fala coisa sempre com muita responsabilidade, muito focado em qualidade. Desejo também um bom pregão para vocês e espero encontrá-los aqui amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até lá.